Seja bem-vindo e bem-vinda a um novo tema. Como eu já te antecipei na aula passada, é um dos queridinhos das nossas sessões individuais por aqui, que é a gestão das relações de poder na complexidade e no ambiente de constantes mudanças. Vamos iniciar um capítulo que vai misturar complexidade, poder e mudança, tudo isso no mesmo tempo. Nesse capítulo sobre complexidade e mudança, eu não vou seguir um raciocínio crescente, eu vou falar aqui de complexidade no viés que nos interessa, no viés que interessa a liderança, a partir de 3 questões que, para serem compreendidas estrategicamente, a gente precisa ter um olhar sistêmico, que é a minha abordagem com vocês aqui, sempre uma abordagem estratégica e sistêmica, porque todas essas questões, essas 3 questões, pertencem a sistemas complexos. Essas 3 questões que a gente vai abordar ao longo desse capítulo são poder, política da empresa e gestão da mudança. Todas essas questões aí sempre presentes nas situações que os líderes enfrentam, que deixa a gente meio sem dormir, não é mesmo? Em geral, vira um grande problema por falta de conhecimento do próprio líder. Tudo isso é muita coisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrando em partes. Então, toda terça-feira eu vou publicando aqui uma nova aula para você e a gente vai avançando juntos aqui no tema, beleza? Para quem chegou agora por aqui, eu sou Luciana Figueiredo, sou consultora em desenvolvimento humano e Master Coach executiva e você está assistindo a primeira aula do segundo capítulo do projeto Dilemas e Angústias da Liderança, que é um curso completo de liderança para você se desenvolver como gestor ou gestora, com profundidade acadêmica, mas de jeito leve, para você poder ver o vídeo, estudar, tomar notas, ou então ouvir esse vídeo, que eu sei que muita gente gosta de ouvir aí no formato podcast, também funciona super bem. Quero que funcione super bem para você poder fazer isso se você gosta. Se você perdeu o primeiro capítulo, ele tem 5 aulas, é só você entrar no canal para acessar, tá? Pra gente começar o conteúdo de hoje, eu vou te pedir a gentileza de você já deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você ainda não fez isso, por favor, se inscreva também no canal, clica no sininho para você não esquecer dos novos vídeos, porque afinal, eles são uma sequência, então isso vai organizar o seu conteúdo de estudo. Beleza? Dito isso, vamos para a aula de hoje, que a gente aqui tá abrindo um conteúdo muito interessante, né? Vamos começar falando, então, de mudança, né? Um tema adorado e amado por aqui. A mudança tem em seu núcleo, em seu centro, o desejo de inovação para se modernizar, para se atualizar. Para a gente compreender a essência da mudança como conceito tratado no ambiente corporativo, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. O que é fazer gestão contemporânea em relação ao conceito de moderno? Vamos falar de conceito de moderno. O que é moderno, né? Vamos investigar isso. Nesse sentido, nos interessa saber de que modo a modernidade afeta o modo como a gente vê o terreno dos processos, da tomada de decisão, dos sistemas de trabalho nas organizações, que é o que nos interessa aqui, é o nosso viés. E claro, aceitar a modernidade é quase mandatório, é quase obrigatório a gente falar do Zygmunt Bauman, o maior pensador contemporâneo que se dedicou ao estudo desse tema. Então quem é freguês aqui, aliás, quem é freguês aqui da casa provavelmente já conhece, a gente costuma falar muito disso nas sessões individuais. Eu vou citar agora este livro aqui, Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Para quem não está familiarizado, o Bauman tem outros títulos, Medo Líquido, Mal Líquido, Vida Líquida, Tempos Líquidos, entre outros também que ele tem, que não tem esse título de líquido, mas é ele quem cunhou quem se apropriou, na verdade, né, desse termo, modernidade líquida, que a gente tanto ouve falar por aí, né, assim, que já está bem veiculado, e é muito legal. Acho que tem tudo a ver com o papo que a gente vai ter aqui, vai trazer profundidade para o nosso estudo, e a gente vai sair daquele lugar de achar que papo de liderança, de gestão de pessoas é conversa de mesa de bar, e a gente vai aqui se responsabilizando pelos temas que a gente estuda e se aprofundando nisso. Então, como eu já disse antes, é mais do que entretenimento. É uma aula mesmo, eu recomendo que você aproveite e venha comigo, a gente vai abrir esse tema, aliás, esse capítulo todo, com algumas passagens super legais que o Bauman traz, que eu selecionei aqui para trocar com vocês. A primeira passagem que eu quero trocar com vocês é a seguinte. Olha que legal o que ele fala. O que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição e realocação dos poderes de derretimento. E a gente não está aqui falando de crise climática, hein? Mas parece, né? Presta atenção nesse conceito, que interessante. O que está acontecendo hoje, por assim dizer, uma redistribuição e realocação dos poderes de derretimento da modernidade. Primeiro, eles afetam as instituições existentes, as molduras que circunscreviam o domínio das ações de escolha possíveis, como os estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance de apelação. Configurações, constelações, padrões de dependência e interação. Tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois novamente moldado e refeito. Essa foi a fase de quebrar a forma, e ele coloca quebrar a forma entre aspas. Essa foi a fase de quebrar a forma na história da modernidade inerentemente transgressiva, rompedora de fronteiras e capaz de tudo desmoronar. Então, se você se interessa por inovação, se você se interessa por uma gestão contemporânea, se você se interessa por ser um líder moderno, esse tema te interessa, né? Há que se falar disso, há que se entender sobre isso. E eu acho que esse é um tema que a gente traz também para a vida, traz também para os nossos pensamentos, para as nossas filosofias, para as nossas regras de vida, para os nossos critérios.
E acho super válido a gente falar disso, né? Também acho super válido aqui explicar o conceito de líquidos e sólidos que do qual o Bauman se apodera, né? É claro que eu sei que tem algumas pessoas me assistindo que já estão familiarizadas com o tema, então me desculpe se eu for repetitiva para vocês, mas eu acredito que para quem não está familiarizado com o tema, é muito importante entender o que ele quer dizer por líquido, né? Então eu separei isso, é claro que ele explica aqui de uma forma longa, mas eu separei um trechinho aqui para explicar o que significa líquido para o Bauman, né? Ele fala que os líquidos, né, os fluidos, se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, são filtrados, destilados. Diferentemente dos sólidos, os líquidos não são facilmente contidos, contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam o seu caminho. Ele também fala que a ideia dos fluidos é associada à ideia de leveza. Também acho isso legal. Leveza, ausência de peso, mobilidade e a inconstância. Sabemos pela prática que quanto mais leves viajamos, com mais facilidade e rapidez nos movemos. Essas são as razões para considerar fluidez ou liquidez. Essas são as razões, perdão, para considerar fluidez ou liquidez como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase. A nova, de muitas maneiras, na história da modernidade. E isso se aplica, obviamente, ao nosso jeito de fazer liderança moderna, né? Ao nosso jeito de entender a necessária mobilidade e inconstância para sobreviver aos novos tempos. Portanto, para falar de mudança, a gente tem que entender disso. Não adianta a gente entrar direto em gestão da mudança se a gente não entender qual é o conceito de líquido dentro do conceito de moderno, para a gente falar que a gente faz uma gestão moderna, que a gente é um líder moderno, né? Eu acho que essa visão ela é uma metáfora excelente para o enfrentamento das mudanças nas organizações. Nos ajuda a compreender qual deve ser o papel do líder ante a toda essa complexidade dos nossos tempos, né? E a gente começa a entender um pouco mais como deve ele ou ela, obviamente, né? Como deve o líder ou a líder lidar com os seus dilemas profissionais ante a tamanha incerteza sobre o futuro, diante de um longo prazo. Parece ter virado médio, o que era muito longo, hoje em dia parece que já nada mais é tão longo, né? E que aparenta também ser de menor importância quando posto lado a lado com expectativas de curto prazo nas organizações. Essa é uma questão muito importante. Curto prazo, longo prazo, né? O tempo parece estar fluindo de um modo muito acelerado. Os gestores estão cada vez mais atulhados de tarefas, responsabilidades e afazeres na condução do dia a dia, a ponto de sentirem-se incertos sobre a sua própria visão e questionam-se: o que vale mais? O sacrifício do curto prazo em nome do longo prazo? Ou vale mais atender a demanda de urgência e demonstrar estar ocupado o tempo todo e rompendo-se todos os dias atrás de números e metas que nem sempre consideram o todo? Deve ser esse, né, o grande dilema dos nossos tempos atuais, na nossa fase do mundo, nessa geração de transição que nós somos, né? Nós aqui, você que me assiste aqui, eu imagino que você é um pouco parecido comigo, um pouco para mais, um pouco para menos, e nós estamos aqui enfrentando essa fase, esses tempos líquidos, né? Então a gente fica com essa reflexão, né? O que vale mais? O sacrifício do curto prazo em nome do longo prazo ou vale mais se concentrar no agora e atender a demanda de urgências? E quanto a como líder ser capaz de manter o engajamento frente a mudanças constantes, em estado de mudança à vista todo o tempo, tirando dos membros da equipe o acolhedor e ameno estado de relativa certeza sobre o futuro que dá a segurança necessária para o trabalhador focar em suas tarefas com tranquilidade. Como criar engajamento? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço nas sessões individuais, nas sessões em grupo, nas empresas também, nos trabalhos corporativos. Como criar engajamento? Com tanta mudança, a gente não consegue oferecer a mínima segurança, o dia de amanhã, o depois de amanhã. Como é que a gente consegue engajamento, né? Segundo Bauman, o que impera é. O que impera é. Agora é o menor, o mais leve e o mais portátil, que significa melhoria e progresso. Mover-se leve e não mais aferrar-se a coisas vistas como atraentes por sua confiabilidade e solidez. Isto é, por seu peso, substancialidade e capacidade de resistência é hoje recurso de poder. Olha que interessante o que ele traz, né? Ele faz uma comparação, como a gente já viu aqui, da liquidez com leveza e da confiabilidade e solidez, né? Confiabilidade com o que é sólido, portanto com o que é pesado, que é o contrário de leve. E que nosso progresso, a nossa melhoria e progresso, que hoje é recurso de poder, é o que é menor, mais leve e mais portátil, mais móvel, mais fácil de mudar, mais fácil de ir mexendo, né? É muito interessante isso. Eu fico aqui, deixo o Bauman aqui do meu ladinho. E eu vou passar aqui com vocês ao David Urich. Bonito, né? Elogiem a minha pronúncia aí nos comentários, se vocês acharem que deve. Porque eu precisei pesquisar como falava o nome do David. Aqui fala David, mas ele se apresenta como Dave. Urich. O Dave
Já que ele se apresenta assim, acho que ele gosta de se chamar assim, hein? Eu vou respeitar isso. O Dave é uma referência para quem não está familiarizado com o tema. Eu imagino que os gestores que me assistem são, caras, são pessoas, homens e mulheres técnicos, administradores, economistas, advogados, que vieram de áreas técnicas, engenheiros, e que talvez não estejam familiarizados com recursos humanos. Se você é de recursos humanos, obviamente você conhece, mas se você não é, pode ser que você não conheça. O Dave é uma referência global em recursos humanos, uma referência moderna, global. E eu estou usando hoje aqui, ele tem vários livros, obviamente, mas eu estou usando hoje esse aqui, Sustentabilidade da Liderança. Eu gosto muito do conceito dele, acho que ele vem aqui agregar muito pra gente, porque ele também invade as nossas crenças e faz com que a gente seja capaz de ter um senso crítico, e eu gosto dessa abordagem sistêmica. Então, vou aqui compartilhar com vocês uma parte do livro dele. Ele tem um capítulo aqui todo sobre complexidade, sobre esse capítulo aqui que eu vou... É um pedacinho desse capítulo que eu vou pegar aqui para compartilhar com vocês hoje. E o que me chamou muita atenção é que é um capítulo sobre complexidade, mas ele dá o nome de simplicidade para esse capítulo. E ele já começa logo fazendo menção aqui a uma frase, né, do Leonardo da Vinci, que diz: a simplicidade é a suprema sofisticação. Eu sou afim desse tema da simplicidade, eu gosto de falar de simplicidade, e sou cada vez mais estudiosa desse tema. E quando eu lembro que o Da Vinci falava que simplicidade é suprema sofisticação, e isso me vem à memória porque o Dave Ulrich traz pra gente isso para um lugar de corporatividade, né, para um estudo corporativo, então eu fico bem feliz de perceber que essa nossa visão sistêmica, ela vai se costurando e vai encontrando cada vez mais bases e fundamentos. Eu quero compartilhar com você aqui uma parte que ele traz, que eu acho que reforça o que a gente estava falando antes com os argumentos do Bauman. O David diz o seguinte: vivemos em um mundo complicado, que cresce em complexidade cada vez mais. Somos expostos às 24 horas do dia a novos ciclos que devem ser atendidos. A tecnologia segue em frente obsessivamente. A economia global confunde até mesmo os mais experientes. Políticos que se prendem a detalhes na defesa de suas posições estão mais focados na reeleição do que na solução de problemas. Fixamos metas em janeiro, que em junho parecem irrelevantes. E somos tomados por uma leve ansiedade quanto ao que está por vir. O mundo é um lugar complexo. Pois é. E o Brasil não é para amadores, não é mesmo? Isso porque ele só não escreveu isso porque, obviamente, ele não é brasileiro, senão ele teria escrito, né? Ele é da Universidade de Michigan, então eu presumo que ele seja americano. Aqui na quarta capa não diz, mas como ele é de Michigan, eu presumo que ele seja americano, até pelo nome dele mesmo. Eu acho que ele é americano, às vezes eu me engano com esses nomes que tem essa origem inglesa, né? Mas muito bem. Me parece que ele acertou precisamente nesse parágrafo que eu compartilhei aqui com vocês, né? Ao dizer da dilemática enfrentada pelo líder contemporâneo, né? Nossa, né? É verdade que a gente está sempre a trabalhar pelo que está por vir. As nossas agendas estão cheias de amanhã. O hoje parece estar velho. Acontece isso com você? Comigo acontece. Parece que são 2 da tarde, parece que o dia já está vencido, né? Parece que o que a gente faz hoje já está à beira do desuso, já é velho demais. A gente se sente desgovernado ante a tamanha complexidade. Nada pode ser mais verdadeiro do que isso nos nossos tempos, né? De acordo com ele, essa questão é um problema de sustentabilidade. Por isso esse nome do livro, Sustentabilidade da Liderança. E ele traz essa questão da sustentabilidade em relação às ações do líder. Então vamos ver o que ele fala aqui sobre isso. É isso mesmo. Ele diz o seguinte: ninguém tem como se manter totalmente informado, conectado ou datável. Quando somos arrebatados pela complexidade, ou quando não compreendemos o que está acontecendo, é improvável que sustentemos nossas ações. Então, entender a complexidade é fundamental para a gente conseguir ter ações consistentes, coerentes, e a gente conseguir se manter alinhado a isso, né? Se manter consistentemente em ação, consistentemente fazendo o que a gente tem que fazer. E é exatamente nesse ponto que ele indica a simplicidade como solução à complexidade. Ele acredita que os líderes que são capazes de sustentar as mudanças desejadas são aqueles que agem e pensam com simplicidade, mantêm o foco no que é mais importante a ser trabalhado em cada momento e em comportamentos pessoais que podem melhorar, e isso pode fazer a real diferença. Bom, aqui quem é freguês da casa sabe que eu acredito totalmente nisso, né? Eu sou uma defensora de que o nosso comportamento constrói, sim, o nosso futuro por meio das nossas estratégias, né? Não é sobre o que você pensa somente, é sobre o que você pensa, o que você sente, o que você faz, né? Como é que você transforma seus pensamentos, seus sentimentos em ação e como é que você organiza essas ações dentro de um plano estruturado, de um plano, portanto, estratégico, porque está alinhado aos resultados que você pretende obter, né? Dentro de um prazo, dentro de um contexto, enfim, a gente fala muito disso por aqui, né? O tempo todo, porque quando a gente fala de coaching, é sobre isso que a gente está falando, né? E bom,
Tá, tem mais uma parte aqui também que eu preciso compartilhar com vocês, porque me parece assim, extremamente lúcida, extremamente inteligente, sábia. Olha que legal que ele fala sobre simplicidade, né? Sobre a sustentabilidade da liderança que acontece por meio da simplicidade, né? Que deve acontecer por meio da simplicidade. Ele dá um conselho. Ele fala assim: você pode simplificar o caminho à frente para você mesmo e para sua organização mediante 3 princípios de simplicidade. Concentre-se no que é mais importante, conte histórias e evite o assoberbamento de conceitos. Isso é muito interessante mesmo. E ainda no tema da complexidade, também tem um outro autor que eu vou trazer para cá, que também é uma referência em gestão de recursos humanos, e agora sim uma referência brasileira, o Joel Souza Dutra. Eu estou usando aqui o Gestão de Pessoas, ele tem várias outras obras. Esse aqui é um brasileiro, gente, até que enfim, né? Eu precisava trazer um brasileiro aqui, né? Eu sempre tento trazer para vocês um contraponto entre pensadores, filósofos, entre gestores de pessoas e entre também pensadores nessa área de gestão de pessoas, negócios, um pouco de filosofia, caras mais antigos, caras mais do nosso tempo. Também tento misturar um pouco os caras gringos que a gente tem como referência global, porque isso é importante para a gente manter o nosso pensamento aberto, mas também tento trazer brasileiros que são referência, porque os brasileiros entendem as nossas necessidades, né? Como eu brinquei aqui, Brasil não é para amadores, né? Muito menos na gestão de pessoas, a gente tem uma cultura muito própria. Então eu acho que os brasileiros que escrevem sobre gestão, eles escrevem com muito mais propriedade do que os gringos, que às vezes a gente fica aí venerando, né? Mas o brasileiro consegue colocar as coisas muito mais palpáveis para nós e até palatáveis, né? Para nós, para nossa cultura, que não é a cultura americana, que é a cultura mais preponderante quando a gente fala de gestão, né? Então eu vou trabalhar aqui com o Dutra agora. Eu acho que ele demonstra nesse livro uma visão bem prática de complexidade, muito mais prática que o Dave e que o Bauman. Claro, na minha opinião, né? Fica à vontade aí para trazer sua opinião também, óbvio. Porque é um lugar aberto, é um lugar de aprendizado, então a gente aprende juntos todo o tempo. Eu acho que essa opinião do Dutra é muito próxima da realidade do líder nas organizações e, nesse sentido, ela pode oferecer um direcionamento melhor. Talvez fique mais claro pra gente, de uma maneira mais prática, o que significa. O que significa esse termo complexidade e como é que a gente traz isso para nossa vida aí na liderança, né? Então deixa eu trazer aqui para vocês um conceito que eu acho legal. Aqui, ó. Eu gosto do jeito que ele aborda complexidade. Ele fala assim, ó: ao longo de sua utilização, a complexidade revelou-se um conceito importante para se compreender a realidade da gestão de pessoas na empresa moderna. Isso. A complexidade revelou-se um conceito importante para se compreender a realidade da gestão de pessoas na empresa moderna. Inicialmente, ele nos permitiu perceber com maior nitidez o processo de desenvolvimento, fazendo uma definição operacional de desenvolvimento profissional. As pessoas se desenvolvem quando lidam com atribuições e responsabilidades de maior complexidade. É a alta correlação entre a complexidade das atribuições e as responsabilidades e o nível de agregação de valor da pessoa para o ambiente no qual se insere. O Dutra também enfatiza a diferença entre complexidade e dificuldade. Isso é fundamental. Quando a gente aborda a teoria da complexidade, existe uma confusão uma confusão muito frequente, muito imediata com quem não está familiarizado com a teoria da complexidade, que é confundir complexo com difícil, confundir complexidade com dificuldade. Eu aqui não vou me aprofundar em teoria da complexidade, mas eu acho importante distinguir essas duas coisas para que você saiba a diferença e que você evite essa confusão. Eu vou emprestar aqui as palavras dele, porque eu acho que ele explica isso tão bem. Eu, às vezes, até empresto essa metáfora que ele faz para explicar aqui para os meus clientes nas sessões individuais também. Ele diz o seguinte, presta atenção, que isso é bem importante, não pode confundir, porque se você confunde o conceito de complexo e difícil e tá falando com alguém que entende desse conceito, entende o fundamento, a pessoa vai ver que você tá só até a página 2, que você não tem muita profundidade. Então eu recomendo que você observe isso, tá? É simples, mas é importante entender porque a própria palavra pode nos confundir, né? O Dutra fala o seguinte: é necessário estabelecer uma distinção entre complexidade e dificuldade. Se uma atividade de difícil execução puder ser sistematizada e reproduzida com facilidade por outros profissionais de mesmo nível, ela deixa de ser complexa. Desculpa, gente, que é vida real, né? Porque o cachorro latindo, é o alarme tocando, é a vida acontecendo, né? Voltando aqui, ó, vou repetir. Se uma atividade de difícil execução puder ser sistematizada e reproduzida com facilidade por outros profissionais de mesmo nível, ela deixa de ser complexa, mas continua sendo de difícil execução, como intervenções cirúrgicas para extração de apêndice. Embora difíceis, porque uma pessoa sem o preparo em medicina dificilmente poderia executá-las. Não são complexas, pois são atividades facilmente incorporáveis ao repertório de um cirurgião. Então, o que ele tá explicando aqui? Ele tá falando assim, ó. Pra mim, ele tá dizendo assim, pra mim que não sou médico, é super difícil tirar um apêndice. Com certeza, né? Eu, Luciana, compartilho da opinião do Dutra. Putz, pra mim, é dificílimo extrair um apêndice.
Só que isso não pode ser considerada uma atividade, uma ação complexa. Porque para alguém que é preparado para isso, para um cirurgião, isso, digamos assim, isso pode ser incorporado a uma série de passo a passo, a procedimentos, né? Então, para quem é um cirurgião, é muito simples a retirada de um apêndice. Tanto que os médicos falam, isso é muito simples, a gente faz uma cirurgia não invasiva, isso é uma coisa muito simples. Né? E para o médico é uma coisa muito simples, porque existe um passo a passo que pode ser seguido por qualquer pessoa com um treinamento específico para realizar aquela ação. Então, algo que pode ser sistematizado não é complexo, é só complicado ou difícil, né? É algo que eu não sei fazer, então é difícil para mim, mas não é complexo. Complexidade é quando a gente não consegue reproduzir, é quando a gente não consegue sistematizar. Isso é complexidade. Então, acho que é importante a gente entender essa diferença e eu empresto aqui as palavras do Dutra para explicar isso, né? E quando a gente traz isso para a liderança, usando essas explicações, né? A gente pode dizer o seguinte, que uma atividade complexa é aquela que, na liderança, demanda a liderança da equipe, demanda larga experiência, demanda legitimidade perante os colegas, demanda ter dado mostras para os clientes de que é competente para executar. É como se a complexidade não tivesse na situação em si, mas no que ela exige da pessoa, né? Ou seja, não dá pra gente replicar esse comportamento simplesmente, não dá pra eu sistematizar, não dá pra eu montar um manual e dizer assim, você acabou de chegar aqui na empresa, você vai ser um gerente ou uma gerente, segue aqui esse passo a passo para que as pessoas aceitem você no time, né? Para que os seus pares aceitem você no time de gerentes, para que você consiga dominar a sua equipe, então siga aqui esse passo a passo. Então não dá, né? Isso é extremamente complexo, isso se movimenta, isso muda, isso tem regra própria. E isso depende de outros fatores externos que também são complexos e têm regras próprias, né? Eu não quero ir muito nesse tema, porque senão vai ficar muito longo. Esse é um tema bastante desafiador. É um tema muito bom e a gente precisa entender um pouquinho disso, né? Eu acho que até aqui, assim, pelo menos o que a gente estudou até aqui, está sendo suficiente para a gente entender que a complexidade, ela tem essencialmente a característica de não ter uma relação direta entre causa e resultado, né? Ela tem uma grande interdependência com outras tarefas e outros sistemas que impactam nele. Como eu falei aqui, sistemas que estão fora, né, do seu domínio. E existe uma influência desses sistemas externos dentro do sistema que você está tentando dominar, né? Quando você fala de complexidade e quando você fala de liderança, né? Aqui eu sou da posição, eu preciso explicar isso porque existem posicionamentos acadêmicos diferentes, e eu sou da posição, e é essa posição que eu vou compartilhar com vocês, de que a complexidade é uma questão para a qual nunca vai ter uma solução simples. E também nunca vai ter só uma solução. E eu sempre falo para os meus clientes, olha, a gente pega gestor ruim quando o cara está diante de um problema complexo, todo mundo sabe que o problema é complexo. Sabe aquela situação que você na empresa já vive um problema há muitos anos, um problema sem solução, um problema que todo mundo já trabalha nisso há muito tempo, aí contrata, sei lá, um novo gestor que vem de fora, uma pessoa externa vem do mercado, chega e vem e fala, isso é muito simples. A gente quer quebrar a cara desta pessoa, não é mesmo? Por quê, gente? Porque não existe solução simples. Não existe solução simples, nenhuma solução única para uma questão que é complexa. Uma questão que é complexa exige sempre um conjunto de ações que, para acontecerem, para darem resultados positivos, precisam estar entremeadas. A gente precisa colocar as situações complexas, assumindo a sua complexidade, né? Eu amo esse tema. Quem quiser saber mais sobre esse tema, fica à vontade para colocar nos comentários. Eu também quero saber se você gostou. Muito bem. Esse foi o primeiro vídeo. Eu fico por aqui com essa aula de hoje, porque eu acho que já me estendi muito. Então eu vou assumir que esse foi o primeiro vídeo do segundo capítulo do projeto Dilemas e Angústias da Liderança. É um curso completo, gratuito, de liderança para você aqui, com novas aulas todas as terças-feiras. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Deixe o seu curtidinho aqui, acompanhe os próximos. Na próxima aula a gente vai falar do medo que a gente tem do poder. E aí a gente vai começando a costurar alguns temas que não parecem estar conectados, mas estão por causa da complexidade. Olha que interessante, olha como a gente está se aprofundando aqui, costurando algumas coisas para você. E se você quer ser um líder melhor, eu tenho certeza que você precisa avançar para esse tema. Vamos junto, não perca, aproveita, se inscreve no canal, assim você não vai se esquecer da sequência das nossas aulas e vai poder organizar muito melhor aí o seu tempo de estudo e o seu tempo de desenvolvimento. Eu sou Luciana Figueiredo, sou consultora na área de desenvolvimento humano e Master Coach executiva, e aqui você está no canal Luciana Figueiredo Desenvolvimento Humano. Aqui a gente fala de liderança, de estratégias de carreira e de identidade profissional. Na descrição dos vídeos estão os meus contatos. Se você se interessar pela experiência de uma sessão individual comigo, escreve, me acessa pelas redes sociais, a gente se vê e até a próxima aula.